Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje, Abóbora, o Céu e o Inferno. Então, daremos continuidade ao capítulo 7º, Doutrina das Penas Eternas, página 126, número 5. Hoje estamos aqui com uma mocinha de 81 anos chamada Terezinha Olivier, completando 81 anos. Parabéns mais uma vez, agora publicamente. Obrigada, Abraço fraterno. obrigada, gente. Obrigada. Olha aí, bem-vinda, e também a Cíntia, fazia tempo que ela não participava conosco, muito contente. Obrigada. Muito contente Parabéns, mesmo. Terezinha. Então, gente, obrigada, Beto, por aceitar o convite para estar conosco, sabendo de como é que você tem que fazer para deixar tudinho de lado e estar, né, aqui nesse horário aí no Brasil. Bueno, bem-vindos. É conosco, Beto. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estarmos todos aqui, né, podendo refletir. Bom, então, como a Zélia disse, a gente vai estar aí, provavelmente, finalizando aí o itemzinho dessas penas eternas, que a gente já está um tempo aí estudando a respeito. Hum, apareceu. Tem hora que o PDF ele dá uma sumidinha. E aí, então, a gente vai continuar no item 5, que está falando aí dessa eternidade das penas. Como visto já alguns estudos, Kardec está quebrando as objeções sobre essa questão da eternidade das penas, trazendo uma reflexão mais racional acerca dos argumentos que tinha naquela época e muitos que ainda perduram ainda hoje, né? E aí a gente está no finalzinho dessa reflexão. Começa assim, então, Kardec. A crença na eternidade das penas materiais manteve-se como um salutar temor até que os homens pudessem compreender o poder moral. Assim é com as crianças, que se consegue disciplinar por um tempo mediante a invocação de certos seres quiméricos, com que as amedrontamos. Chega, porém, o momento em que a razão da criança ultrapassa os limites das histórias usadas para refreá-la, e seria absurdo imaginar governá-la ainda pelo mesmo método. Se aqueles que a guiam insistissem em afirmar que tais fábulas são verdades a serem tomadas ao pé da letra, dela perderiam a confiança. Então, mais uma vez, Kardec busca que, através da lógica, colocando um exemplo, né, de seres quiméricos, por exemplo, o bicho-papão. Né? A gente foi criado muito com a história do bicho-papão, e quando a gente descobriu que ele não existia, não só não é decepcionante para nós, como a gente percebe o quanto algumas coisas passam a ser duvidosas daquilo que nos é dito, né? Assim acontece com Papai Noel, fada, duende, etc., do qual a gente começa, assim, a duvidar de muitas coisas. O Kardec está colocando aqui é que, se a gente utiliza de mecanismos que trazem medo, mas que não são reais, ao ser descoberto a sua não realidade, a sua irrealidade, isso pode fazer com que aquela pessoa comece a duvidar, inclusive, do que é real. A gente vê isso acontecer bastante, infelizmente. E aí ele coloca, né, ele introduz essa ideia, colocando que durante um período, pode ter sido até proveitoso crer assim, para ter um período de, opa, eu preciso ter medo de alguma coisa, eu preciso temer algo, eu preciso refrear algumas questões em mim. Se essa era a ideia inicial, tudo bem ter sido utilizada. Mas hoje não deveríamos mais utilizar essa ideia assim. Por mais que ela se refaça e se ressignifica, né, que hoje existem várias formas de ressignificar isso,
É preciso tomar esse cuidado para que a gente não insista nessa ideia e ela tenha, na verdade, um efeito rebote, um efeito contrário. Alguém quer comentar esse parágrafo ou continuemos? Não, eu acho isso muito interessante, como ele faz o exemplo. Aliás, os exemplos que ele dá é muito interessante. Impressionante que ele pega, sabe, como faz uma comparação com a criança. E isso é verdade, porque espero que com os castigos e com penas, recompensas, também não fiquemos traumatizados, porque quantas são as vezes que, às vezes, sem querer, querendo, colocamos algumas coisas, às vezes até brincando, mas ao mesmo tempo querendo amedrontar, somente no caso no sentido dos pais, né? E nós não nos damos conta do que estamos realmente fazendo e até prejudicando a criança futuramente. Neste caso aqui, eu achei muito interessante a colocação que ele colocou, nós como crianças. E, na verdade, o que somos, não é isso, gente? Nós estamos aqui, cada um dentro do seu nível de amadurecimento espiritual, tentando juntos e nos ajustando, adaptando e seguirmos adiante. É muito interessante isso que ele colocou. O que eu também acho, me chamou a atenção, Beto, isso que você está se colocando, como você também trouxe. Apesar de ter passado tanto tempo, ainda existe essas coisas, né, do castigo, da recompensa, da punição. E para nós estarmos reavaliando tudo isso, não é fácil, porque está incrustado em nós, porque é educacional. E não é fácil, porque às vezes, sem querer, nós falamos, ó, Deus vai te castigar, ou alguma coisa assim parecida. Eu acho que vai levar algumas existências para que possamos sair de tudo isso, né? A gente não pode ser ingênuo e, ao estudar a doutrina espírita, ter a impressão contrária do que está sendo dito, porque está sendo dito que haverá mudanças, que haverá ascensão, mas a gente não pode ser ingênuo aceitando que a grande maioria das pessoas hoje, ainda no mundo, mas principalmente no Brasil, ainda acredita, sim, em penas eternas, inferno, céu, acredita sim. E mesmo aqueles nós espíritas que dizemos que não acreditamos, a nossa mentalidade ainda leva muito mais essa ideia do que a proposta aqui. A gente muito mais quer de jeito nenhum ir para umbral, ir para algum lugar muito bom, um ambiente maravilhoso, né? A gente ainda pensa enquanto ambiente, enquanto lugar, dentro da nossa mentalidade. Quando a gente vai trazer a ideia, é mais fácil trazer isso, assim como na educação. O nosso afilhado, ele é criado com aquela educação empática hoje em dia. E quando a gente vê os pais educando, daqui a pouco eu vou explicar rapidinho, educando, a gente percebe que o resultado é muito bom, mas a verdade ela é muito mais difícil, ela é muito mais trabalhosa. É aquela que você assiste, monitora a criança e deixa ela ir até um certo limite, para depois fazer alguma coisa, sem punir, sem bater, sem gritar, sem xingar. Você tem que esperar a manifestação da criança para depois fazer algo. Então a criança sente, dá a birra, você acolhe e diz: eu sei que você está frustrado ou frustrada, eu sei que você está bravo ou brava, eu sei que isso é ruim, mas não vai adiantar você ficar desse jeito. Isso é extremamente complexo para as nossas emoções, que primeiro quer fazer a mesma coisa, né? Vingar. Então, exige um esforço diferente. A mesma coisa é em relação a tudo aqui que a gente está comentando. Quando você vai conversar com alguém, estudar e explicar que não estamos falando de lugares, mas de questão de consciência, é necessário muita paciência e muita repetição, porque a pessoa não vai entender nas primeiras 1000 vezes, assim como nós ainda temos uma dificuldade de sentir isso em nós, porque a gente ainda tem essa dificuldade de sentir isso em nós. Quando a gente pega e lê lá um livro qualquer, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente lê punição, a gente recebe uma carga emocional da qual a gente precisa lidar com ela. Que não, porque o problema não está na palavra, o problema está no como ela foi construída
dentro da nossa mentalidade. E a gente precisa resolver isso ali. E aí, quando a gente vai passar, a gente acaba passando, se a gente não toma cuidado, com a mesma mentalidade que a gente está trazendo aí nos últimos milênios. Então, esse é que é o esforço que a gente precisa, por hora, fazer. Diga, Terezinha. É, vocês estão me ouvindo? Estão, né? Mas você Sim. o teu vídeo, a tua câmera está fechada, Terezinha. Mas está aberto aqui. Ah, não, fechei, desculpa. Abri agora. Essa questão que o Beto falou sobre ainda muita gente acreditando, né, em lugar bom, lugar ruim, depois da morte, céu, inferno, né, o medo. Nós tivemos quantas encarnações nós tivemos em que fomos condicionados com essas ideias, né? Muitas encarnações. E quanto tempo nós temos de espiritismo, né? Que o espiritismo está trazendo esses esclarecimentos. É bem pouco tempo em comparação com séculos de condicionamento que nós tivemos, né? Então, esse condicionamento, no meu entendimento, esse condicionamento dificulta muito a mudança de paradigma, né? A mudança de mentalidade com relação a essas coisas, né? Até nós mesmos, eu posso falar por mim, quantos anos eu fui espírita acreditando que tinha um grau, acreditando essas coisas todas, né? Que eu fui, no início eu já fui orientada nesse sentido. Depois é que eu fui vendo, estudando, fui trabalhando isso dentro de mim, né? E agora imagine as pessoas que nem estudam mais aprofundadamente, né? Ficam na superfície. Então, é um condicionamento mesmo que nós temos e, como o Beto falou, é difícil e muita gente ainda está bem presa nisso. E tem espíritas ainda presos nessas ideias, né? É isso. Eu estava assistindo um vídeo muito interessante e me chocou, porque a pessoa falou: o que que você acha do, do umbral espírita? E o umbral espírita, ele falando, para mim, o espiritismo é catolicismo. Quando ele falou isso, me chocou, gente. Eu queria escrever e mostrar. Não é isso, não. Você está falando uma coisa que não é isso. Como é esse negócio? Você está dizendo, afirmando que o espiritismo é catolicismo, como é que é o nome? Umbral espírita. Aí subiu o meu sangue, que eu já queria falar lá. E é verdade. O pior que é verdade. O pior que é verdade. Nós passamos isso através do que nós conhecemos como obras de psicográficas e marcou, ao ponto, sim, que as pessoas, quando se referem a umbral, aí assim, a primeira coisa que se pergunta, você é espírita? E está tão marcado isso que eu levei um susto, ao ponto da pessoa dizer, não, eu não quero nem saber. Espiritismo é catolicismo. Aí eu fiquei assim, o que vocês acham disso? Realmente é católico? Eu acho que eu acho que é um equívoco nosso acreditar que todas as pessoas vão entender tudo. E a gente vai perceber em conteúdos protestantes, por exemplo, porque a gente considera protestantes como uma coisa só, mas são milhares de denominações que existem diferenças assim gigantescas entre uma e ela, entre umas e outras. E quando a gente vai ver o conteúdo de uma, a gente pensa que está pensando assim, nossa, eu estou estudando sobre o protestantismo e estou entendendo tudo. De repente você vê uma outra vertente e você fala, nossa, é completamente diferente. Acontece que, na nossa mente, a gente acredita que todo mundo que é espírita e estuda, porque o Kardec vai falar nessa lição que existem pessoas inteligentes que estudam, né? Então, a gente não pode alegar que é só quem não estuda. Existem pessoas que estudam muito
provavelmente até muito mais que a nós, conhece outros idiomas e que chegam a essas conclusões assim, rasteiras. Então, não é só questão de conhecimento, é uma questão de olhar e entender de forma superficial e não conseguir sair disso, principalmente para explicar, porque explicar o complexo é muito mais difícil do que entender, porque entender é muito difícil, mas explicar é muito mais difícil. Você vai explicar para uma, eu falei de criança, você vai explicar para uma criança por que que ela não pode jogar uma coisa no chão 1000 vezes e ela vai pegar, olhar dentro do seu olho e jogar no chão. E você vai ter que explicar de novo. Então, é complexo isso. A questão é, às vezes a gente gera uma expectativa, porque nós temos, eu tenho essa expectativa também, de que todo mundo vai abarcar e dar conta desse assunto. E não vai. A gente vê pessoas que só estudam o Kardec, por exemplo, só Kardec, e utilizam de um linguajar em relação às outras psicografias que você não vê em Kardec. Porque Kardec sempre trata com muito respeito as outras religiões quando ele vai falar delas. Aí você não vê esse respeito nessas pessoas. Aí eu fico pensando, quem vê essas pessoas pensa assim, nossa, mas ser espírita, que tem a linha de Kardec e só estuda a filosofia de Kardec, é ser isso aí? Ah, então não quero ser. Ou seja, a gente vai perceber que não é o que a gente escolhe para estudar, é algo mais, é algo maior e mais profundo. Mais importante que as nossas ideias é aquilo que a gente acredita, a gente conseguir praticar. O que eu percebo muito que faz a gente ir para o outro lado é que a gente muitas vezes acredita numa coisa e professa outra. E quando eu falo professa, é em todos os sentidos. Então, por exemplo, resumindo, eu posso muitas vezes falar, o inferno não existe, o umbral não existe, a colônia espiritual não existe, o céu não existe, o tempo todo. De repente, no dia a dia, eu viro para alguém e falo assim, nossa, fulano, você está fazendo isso mesmo? Mais cedo ou mais tarde você vai ver a consequência que isso vai dar. Não tem diferença. No fundo, a evocação emocional que eu estou fazendo na pessoa acaba sendo a mesma. Verdade, sim. Eu vi que entrou. Acho que tem outro dispositivo aqui. Eu pus aqui, viu, gente? Continuando. Assim é hoje com a humanidade, que saiu da infância e abandonou as fraldas. O homem não é mais instrumento passivo que cedia sob a injunção material, tampouco o ser crédulo que tudo aceitava de olhos fechados. Nota 84. Educar não é se dar por transferência de informação, heteronomia, mas criando condições para que o próprio indivíduo produza e compreenda o conhecimento livremente, a autonomia, superando assim a obediência passiva e a fé cega do velho mundo. Assim, o Espiritismo colabora para que a humanidade saia da ilusão para a realidade de um mundo novo. Provavelmente, quando eu li isso aqui, por isso que eu lembrei do negócio de educação empática. Falou de educação, acabei lembrando. Que é a proposta, por exemplo, disso, né? Do bebê, da criança, sentir realmente aquilo, você validar o sentimento, a emoção, e depois explicar de alguma forma o que que é aquilo que a criança não está sabendo como lidar. Então, acaba que a própria criança vai lidando com isso por ela mesma, até dentro dos limites, obviamente, né? Você não vai deixar a criança pular, por exemplo, de uma janela, ela vai se machucar, mas dentro dos limites é deixar com que ela tenha uma certa autonomia. E por isso é tão complexo, né? Deixar a autonomia, questionar, de repente, a hora que a gente vê, a gente está questionando tudo. Tudo, tudo. Estou falando de questionar tudo, que eu já vi na internet uma pessoa falou assim: ah, o espiritismo se coloca como o mais intelectual e mais livre de todas as religiões, pelo menos aqui no Brasil. Mas eu me pergunto, uma pessoa na internet colocou,
Se a gente tem um livre-arbítrio mesmo, por mais estranho que vai parecer minha pergunta, Deus não me perguntou se eu queria ser criado. A gente percebe que a gente pode questionar tudo, mas existem questionamentos que fogem do bom senso e da razão, né? É, é, é isso mesmo. Esse é um. Eis porque, tendo o seu espírito atingido um certo grau de desenvolvimento, rejeita a crença nas penas eternas por ser esta incompatível com a ideia mais sublime que faz da divindade e também com a noção mais exata que tem sobre o que é justo ou injusto. Todos os argumentos do mundo não se poderiam sobrepor à evidência e persistir em tal abordagem seria um erro nesse caso, porquanto levaria ao comprometimento da própria autoridade. Nesse parágrafo, a gente vai perceber que, mesmo as pessoas que perceberam essa questão das penas eternas como um erro, continuam justamente porque ela traz uma ideia confortável, confortável e de domínio para aqueles que estão à frente e confortável para aqueles que estão embaixo, porque eles pensam assim: se eu estou fazendo tudo o que estão mandando fazer, então já está garantido para mim é confortável. Então existe uma zona de conforto que muitas vezes a gente não quer sair, e aí essas ideias acabam persistindo, e acaba com que evita isso aqui que está colocando, né? Porque é necessário desenvolver, é necessário pensar, é necessário refletir sobre todos os pontos que ele falou um pouco acima no livro, né? Cada objeção de não, mas se Deus é justo e é bom, como é que pode ser eterno? Como é que Deus exigiria da gente algo que nem ele faz, perdoar o nosso semelhante, sendo que ele não nos perdoa? São coisas assim, extremamente lógicas e básicas que, eu não vou pensar a respeito disso, porque vai me dar um trabalho danado e vai contra tudo aquilo aqui que eu estou acostumado. Deixa eu ficar aqui que é melhor. Então, existe também uma questão de ser confortável, né? É mais confortável às vezes. Viu, Beto? Nós tivemos uma pessoa no nosso, muitos anos atrás, é parente de uma amiga nossa, e ela começou a frequentar o centro, o nosso grupo de estudo. E a gente começou, né, a estudar como nós estamos fazendo aqui, comentar, discutir e tal, os assuntos, os temas. Ela participou uns dias. Aí depois ela não foi mais. Aí a minha amiga, que é prima dela, né, ligou para ela, mas o que que aconteceu? Tá tudo bem? Você não apareceu mais, tal. Ela falou, sabe o que é? Tudo aquilo lá que vocês estão falando, eu vou ter que fazer muita modificação na minha vida. E eu não, por enquanto eu não quero, não, tá bom assim, não quero, vai dar muito trabalho. Ela falou assim, olha, é uma coisa, é muita sinceridade, né? Ela foi bem sincera, mas olha só, vai dar muito trabalho, é muita modificação que eu vou ter que fazer. E não foi mais mesmo. É Nossa, interessante. essa sinceridade é a primeira que eu ouço nesse sentido, hein? Olha, foi a única, olha, de 40 anos lá no centro, foi a única pessoa que falou isso para gente, né? E não foi nunca mais mesmo. Pelo menos foi sincera, né? Não ficou Pelo arrumando menos foi desculpa. sincero. E de fato, né? Dá trabalho, porque a gente tem que fazer uma reformulação, né, na nossa cabeça, no jeito de pensar, no jeito de... E é uma coisa assim que dá trabalho e a gente tem que sair da zona de conforto mesmo, né? E a gente precisa revisitar, né, as ideias muitas vezes, até que elas façam sentido. Não tem outro jeito, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Fica à vontade. Isso tudo é nosso.
A crença é um ato de compreensão. Por isso, ela não pode ser imposta. Se, durante um certo período da humanidade, o dogma das penas eternas foi inofensivo e até mesmo salutar, a partir de um dado momento, tornou-se temerário. De fato, se imposto como verdade absoluta, quando já o repele a razão, resultará logicamente uma de duas coisas. Ou o homem que deseja crer adota uma crença mais racional, apartando-se dos que ainda se mantêm no dogma, ou então não mais crê em absolutamente nada. A quem quer que tenha estudado a questão com tranquilidade. Fica evidente que, nos dias de hoje, o dogma das penas eternas tem produzido mais materialistas e ateus do que os filósofos. E aqui nós estamos num ponto extremamente importante. Quando a gente vai olhar, né, a olhos vistos, não só o Brasil, como o mundo todo, a gente vai perceber que a maioria das pessoas que se dizem de uma religião, e quanto mais fervoroso daquela religião, mais materialista ele parece. Porque ele fala em matar infiéis com uma certa facilidade que nos assusta, nos assombra. Em falar de pessoas que estão em uma condição pior do que a nossa, de uma forma. Quer ver uma no movimento espírita? Não vou nem falar de outras religiões. No movimento espírita, as pessoas veem uma pessoa em situação de rua e falam assim: nossa, ele deve ter feito isso ou aquilo na É, reencarnação passada. Isso é materialismo. Isso não é espiritismo. O espiritismo conclama: se existe um irmão que está necessitando de ajuda, vá ao encontro dele. Deus não colocou ele junto com você à toa. Está isso em todas as obras. E não para você ficar julgando ou ficar imaginando o que aconteceu, deixou de acontecer. Nós não somos juízes, né? Então a gente percebe que isso é efeito materialista. Ou seja, por que materialista? Na vida passada, é a ideia, né? Na vida passada eu fiz tal coisa, nessa vida eu faço tal coisa. Coisa material, coisa material. Materialismo. Materialismo puro. Eu estou reduzindo um conceito espírita, assim, de uma forma quase que covarde. Porque não é isso que a doutrina espírita preconiza e não são essas as explicações que ela traz. É uma das possibilidades a qual a gente não pode nem ficar imaginando. E acabou se tornando a regra. Então, ela acabou se tornando, infelizmente, materialista. E o que é que ela provoca? Uma descrença, não só naqueles que estão dentro, né, da religião, dentro do espiritismo, a gente percebe muitos aí duvidando de tudo e assim acaba sendo um movimento muito mais de descrença do que crença, devido aos grandes absurdos que aparecem para todo lado, quanto o de já que não vai acontecer nada, já que é tudo assim, né, oba-oba, de não parar para pensar sobre os seus próprios atos e suas próprias responsabilidades. Então a gente acaba percebendo o efeito contrário que a gente comentou anteriormente. a gente vê também, né, Beto, essa fase que nós estamos vivendo, essas guerras aí que estão acontecendo, pessoas espíritas também, não espíritas, tomando partido, achando que um lado está certo, o outro está errado, é assim mesmo. Quer dizer, e numa guerra ninguém tem razão, né? Eu acho que numa guerra ninguém tem razão. Uma guerra é horrível dos dois lados, né? E tem gente assim, mesmo espíritas, né? A gente vê nas redes sociais isso, apoiando um lado e não apoiando o outro. Isso daí também é uma visão bastante distorcida, né? Eu Daquilo que a também doutrina ensina, daquilo que a doutrina ensina, né? eu também acho, Terezinha, e dentro de um desses argumentos ainda pega todo um povo e fala assim, hoje eles estão sofrendo porque no passado eles fizeram tal coisa. Ainda valida a guerra, É, espiritualmente falando, da validade. Aí, é aí demais.
infelizmente. O que vocês acham dessa frase aqui que o Beto leu anteriormente? A crença é um ato de compreensão, por isso ela não pode ser imposta. Eu trago isso por causa de Ernesto, meu esposo. E ele fala que não acredita, porque não sente. Porque nós falamos muito. Bom, por mim, né? Ele tira por mim. Aí eu não estou sentindo isso, eu não sinto. Se usa muito o sentir. E essa crença, o que vocês acham? Porque ele também não vai acreditar em certas coisas dentro do próprio espiritismo. Como nós estamos aqui há 15 anos, vai fazer 15 anos? Ele fez 15, eu vou fazer 15, que é uma diferença de um mês. O que vocês acham sobre este parágrafo? Porque ele fala: vocês acreditam, vocês estudam, mas quando eu vejo o que vocês estão estudando, comparando, o que vocês falam não se pratica. Eu posso falar? Por favor. Eu já passei por isso, porque eu nasci, felizmente, numa família espírita. E a minha mãe, desde criança, nos encaminhava para a doutrina, através da evangelização infantil e tudo. E ela falava para a gente assim: olha, quando vocês forem para a escola, a primeira coisa que a professora pergunta é qual é a religião. Naquela época, quem era espírita era macumbeiro. Então, aí a gente falava, nós somos espíritas. Aí eu levava a fama de macumbeira. Na minha época de criança, eu sofria bullying. Me chamavam de macumbeira vai lá, macumbeira para cá. Mas aí a minha mãe falava: não tem problema, não tem problema. Você é macumbeira? Aí ela explicava a diferença de um para o outro e tudo. Então, era uma coisa que não era imposta. Não era imposta, apesar da gente saber que a nossa responsabilidade com os filhos, na infância, eles não sabem ainda, eles não têm ainda um rumo. E, logicamente, se você deixar, como eu vejo, eu vou deixar meus filhos escolherem. Quando eles crescerem, eles vão optar pela religião que eles quiserem. Então, aí existe o problema, né? Das drogas, das outras coisas que vão atuar sobre a mente da criança, do adolescente, principalmente. Então, meu marido também é um pouco radical, ele teve que sair um pouquinho, mas na nossa época de filhos pequenos, ele falava assim: olha, enquanto vocês comerem do meu feijão, vocês têm que fazer o que eu mando. E vão para a reunião do centro, vão para a reunião do catecismo, vão para a mocidade. Não tem como dizer não. Então, foi uma coisa imposta. E, graças a Deus, hoje, depois de criados, eles também seguem a mesma filosofia com os filhos deles, né, com meus netos. Então, gente, eu vejo assim, é um ato de compreensão, sim, mas, né, esse imposto aqui é da forma de você fazer a higiene mental da pessoa, né? Você fazer aquela coisa assim de higiene, não, eu falei higiene, mas não é higiene, é outra coisa. É você fazer a cabeça da pessoa, né? Não deixar a pessoa raciocinar. Então, a pessoa que fala assim: eu acredito porque o pastor falou, porque o padre falou, porque o outro lá da religião falou, e eu acredito. Mas não é assim. Tem que saber o porquê, né? E é isso que Kardec fala aqui. É um ato de compreensão, porque nós já saímos da infância. Nós não estamos mais na infância espiritual. Apesar de a gente estar fazendo tanta bobagem aí pelo mundo afora, mas nós, espíritas, nós já estamos num grau mais um pouco adiantado nesse nível de compreensão. Então, a gente tem que educar aqueles que estão ao nosso redor. Não simplesmente, você acredita no que você quer, não quero nem saber, né?
e não tentar também fazer a cabeça da pessoa, né? Fazer doutrinar, ficar ali, ó, ah, não, você tem que seguir minha religião, porque minha religião é boa, que é isso, que é aquilo. Não é assim. É você explicar racionalmente o porquê, o porquê dessa questão da pena eterna, porque Deus não é injusto. Deus é justo, soberanamente justo e misericordioso. Então, aí que tem esses dois pontos que a gente tem que analisar, né? É isso. Diga, Cíntia. Até perdi a minha concentração, porque é difícil, né, a gente lidar com o outro, né? Ouvindo a sua história, é muito difícil, né? É, eu fico feliz que você tenha tido a chance de nascer numa família espírita. Eu não tive, né? Eu nasci numa família católica, extremamente rígida, daquele tipo que não consegue ouvir uma palavra, uma sentença, uma frase diferente do que eles acreditam que entenderam corretamente o que leram na Bíblia ou na que o padre disse, etc. Então é muito difícil conversar com algumas pessoas, né? E eu procurei o espiritismo várias vezes na minha vida e não consegui ficar. Agora eu estou tentando de novo. E eu não consegui ficar porque, por conta de algumas ideias que hoje eu vejo, que eu entendo que faz parte do movimento, né? Que me pareciam muito fantasiosas, né? Então eu não consegui ficar. Aí agora eu consegui voltar para tentar entender um pouquinho, né? Tem coisa que, assim, pensando no que você falou, Zélia, sobre a crença, né? A crença, ela está em tantas coisas, né? Nas nossas ideias, não só na religião, né? Ou em alguma doutrina. A crença naquilo que a gente acredita, que o outro... até a crença na ciência, né? A ciência também, às vezes, passa algo para a gente que não é tão real assim, né? Quando você vai pesquisar a fundo, né? Você começa a questionar muita coisa. Mas, por exemplo, a Terezinha tocou ali na questão da guerra, né? É um tema atual e importante, né? Para tocar. Como foi tocado outro dia lá na reunião do Mário, a questão do suicídio assistido, né? E são questões que as pessoas não sabem, às vezes, muito como levar, como domar, como ouvir a ideia do outro até o final, né? E vai já num julgamento. Então, por exemplo, eu tenho amigos que fugiram dessa guerra, né, da Ucrânia e da Rússia também. Quando você escuta o relato deles perderem noivo, casa, profissão, faculdade, amigos, cada um foi para um lugar, alguns morreram, muitos morreram, né? Você começa a sentir a coisa de um jeito diferente. Quando eu morava no Brasil, eu nunca tinha tido contato com ninguém que passou por uma guerra. Eu tinha outra visão, né? Então a minha crença mudou, né? A minha crença nessa coisa e não é quem está errado, quem está certo, é quem tem razão, quem não tem razão, na minha visão, né? É você sentir ali com o outro um pouquinho da dor que ele está passando, se colocar um pouquinho no lugar dele. Então, às vezes, seu marido, ele ainda, talvez ele tenha captado alguma coisa, né? Mas ainda não está pronto o suficiente para encarar isso como uma mudança para ele, né? Porque tem muita coisa que a gente escuta, pelo menos na minha visão, que ainda a gente não consegue ter certeza se é real ou não, se é fantasia ou não, né? Não é que são exatamente crenças, mas assim, eu acho que são mais possibilidades do que certezas, né? Então tem que ter muita paciência. Meu marido também não acreditava em nada, até quando ele perdeu o pai. Aí ele teve uma experiência aqui em casa comigo e ele
sentiu algo que fez mudar a cabeça dele totalmente, mas ele não consegue estudar. Ele fala para mim que, até porque, coitado, ele trabalha em 2 empregos, ele não consegue agora. Ele fala para mim, peneira aí, me passa o que você acha que é útil, vamos dizer assim, né? Peneira aí. O que você tem para me falar? Toda quarta-feira ele fala, o que tem de bom aí? Então, assim, é o que ele está podendo fazer, né? E a gente está junto mais de 20 anos, já até perdi a conta. Então, desde 20 anos mesmo, não participando de estudos do espiritismo, eu procurava coisas sozinhas, né? E ele não dava bola, ele falava que eu viajava, que eu era louca, que eu estava vendo coisa, né? Que eu estava fantasiando, até a hora que ele viu, né? Aí ele sentiu, quando ele estava em pleno sofrimento. Uns vão pela dor, outros vão pelo amor, né? É difícil mesmo. Desculpa, falei demais. Tenho péssimo Muito Não, pelo hábito. contrário, está ótimo assim. Continue então, falando assim, dessa forma. Eu gostaria de trazer, porque esclarecer. O Ernesto, meu esposo, ele leu praticamente todas as obras de André Luiz e Uhum, Emmanuel. uhum, Então, como ele aqui ajuda, vinha, porque ele gosta, ele fala assim, eu gosto dessas coisas latinas, suíço, né? Essas coisas uhum, latinas, adora coxinha, ama coxinha, aprendeu a comer coxinha, depois que conheceu a coxinha, ai meu Deus do céu. Então, é justamente isso. Como ele é muito racional, ele é muito racional. É um suíço muito racional. Ele não entende, porque se fala tanto de caridade e não se pratica entre nós, uhum. entendeu? E a caridade está no ouvir também, né? O Pois outro. é, assim, mas não entende, como assim? Vocês se dizem espíritas, tem Uhum, essas coisas de congresso caro. Eu não posso ir para essas coisas, porque realmente não podia ir, queria ajudar, então só íamos, participávamos como voluntários. Que é isso? E que Deus é esse que você tem que pagar tanto para escutar uma coisa que está nos livros, ao invés de vocês procurarem ajudar quem está necessitando, os centros que estão necessitando? Olha o NEC, nós somos pobres. Olha o que nós estamos fazendo aqui para que você tenha a internet, essas coisas todas. As pessoas te perguntam o que você está necessitando e como é que se faz um congresso que diz que é em nome de Deus e que caridade é essa? Entendeu? Ele é uhum, muito racional. entendi. São 2 federativas. Então, eu falo, e aí, como nós falamos, ele escuta, fazíamos o evangelho em casa, mas agora, como eu estou aqui com a vizinha, tem que fazer em espanhol, deixamos. Ele, vocês falam, eu já conversei sobre isso, vocês falam só de obsessão, de obsessores, obsessores, vocês que estão obsediados. Eu estou bem, porque como vocês nos centros espíritas se comportam, e diz que porque ele fala, esse negócio de tomar passe ou magnetismo, ele fala que abre o guarda-chuva. Ele fala assim: você está querendo que eu vá tomar passe, mas o meu guarda-chuva está aberto. Eu falei assim: peraí, como é que é o negócio aí? Eu abro o meu guarda-chuva. Se eles passam, o guarda vai passar. Aí, entendeu? Assim, são coisas que ele vê no nosso, entre nós, Aham, uhum, pelo fato do que está ocorrendo, que se fala tanto na caridade, na fraternidade, na solidariedade, e entre nós, ele diz, não uhum, existe isso. São poucas as pessoas que vai te perguntar, Zélio, o que você está precisando? Está precisando disso? Está aqui isso aqui? No que eu posso te ajudar? No que eu posso ser útil? Entendeu? Então, uhum, ele uhum. leu as obras de André Luiz, de Emmanuel, gostou, disse, Um é pouco um ele tem romance. razão, né, Ele... Zélia? Ele tem Hã? razão, né? Um pouco ele Tem. tem razão, né? É por isso que eu estou trazendo esse exemplo, entendeu? Porque é Uhum, entre nós. Obrigada. entendi, é entre nós. E mesmo que não seja espírita, né? Mesmo que não seja, que não fosse espírita, né? A gente com outro que não é espírita, né? Ajudar Mas o. como ele vinha para ajudar naquela coisa de colaborar, porque é um matemático, então aí você sabe que ele gosta dessas coisas, aí é mais fácil. E falar, vem falar disso, de 1 mais 2, ou assim, quer dizer, utilizando nós, né? Como assim? Cíntia, Zélia, Terezinha, e
na hora H não coloca, ficar falando bonito. Ele falou uma coisa, gente, que eu não tinha percebido. Algumas décadas atrás, eu fui em São Paulo, na Federação Paulista. Ele falou: como é que é esse negócio aí? Eu disse, o quê, amor? Todo mundo vai fazer tomar passe, chega todo mundo, não sei quantas, 50 pessoas, faz um negócio que se chama palestrinha de 10 minutos, todo mundo vai tomar passe, depois volta. E o que é isso aí, hein? Então, hoje, falando sobre o magnetismo, aí eu entendo. Está vendo o que eu te disse? Você pensa que eu sou bobo? Eu uso a razão, eu uso a lógica, entendeu? E então certas coisas que vocês falam tanto, que são espírita, e enche a boca, que são espíritas sobre a caridade, e eu vejo que vocês não se ajudam. Cadê? Uhum. Entendeu? Uhum. É isso que ele usa a lógica. Aí, como ele não sabe falar espírita, aí, vocês não são espíritos? Por que vocês não se ajudam? Aham. E era E com isso, razão, né? com razão. E com outras coisas, mas tá tudo bem. Obrigada, gente. Mas é um pouquinho também assim, lembrei agora, veio à minha mente, a minha sogra é uma pessoa dependente. E ela tem as secretárias lá, a pessoa que ajuda em casa, né? A maioria delas chegam com a Bíblia debaixo do braço e roubam tanta coisa na cara dela. Hum, E fala de Deus, fala de Jesus. Então, hum, isso está presente mesmo em todas as crenças, né? é. Tem gente de todas as maneiras, né? A gente que tem Pois que se é. policiar, né? Pois é, principalmente essa coisa, pelo fato de nós estarmos em um nível financeiro inferior e que ele vê só isso, no caso, entre aspas, no meio espírita, trazendo palestrantes do Brasil e que é a fulano, para poder assim, "Ei, vocês ficam trazendo pessoas aí só para poder ficar tudo cheio. Né? Aí, o que eu vou fazer? Ele não está errado. Não. Né? Ainda mais Então, agora que a gente pode fazer tanta coisa online, né? Até congressos aí que online, está, né? entendeu? Então, ele não está Gostaria de errado. aproveitar a brecha para refletir sobre o que a Zélia, né, perguntou da frase. Para mim, o que eu consegui entender é o seguinte: a crença é um ato de compreensão, por isso ela não pode ser imposta. Quando eu penso que eu estou impondo a alguém, cedo ou tarde, esse alguém vai me provar que não foi imposto. Ou seja, a Cintia acabou de trazer o exemplo. A pessoa está lá com a Bíblia, fala de Deus, sei o que lá. No entanto, ela faz o que é contrário àquilo que está escrito lá. Isso é provando que não pode ser imposto. Porque se fosse compreendido, a pessoa executava. Então, no nosso caso, a nossa caridade, ela ainda está tentando ser um ato de compreensão. A gente ainda não compreendeu. Por isso que ela geralmente ela é imposta até um certo período de tempo. Aí, quando a gente precisa mesmo vivenciar a caridade, a gente se engana, erra e escorrega feio. Porque foi dito para nós, vá lá fazer a campanha do quilo, que é a melhor coisa para desobsessão. E você vai aprender através da caridade a ser caridoso. Aí, de repente, enquanto eu tô lá, ajudo. Paro no semáforo, uma pessoa vem falar e eu, com a mínima falta de paciência, não tenho coragem de falar um bom dia para ele. O que que eu estou provando? Não pode ser imposto. Porque se eu tivesse compreendido, eu baixava o ouvido e falava, bom dia, meu irmão. Infelizmente, hoje eu não tenho para te ajudar. Porque aí eu compreendi. Como está sendo imposto, eu não executo e não vivencio. Para mim é isso que o Kardec... Porque para mim é uma afirmação. Ela não pode ser É, imposta. Ela vai ter adereços, ela vai parecer que está ali, mas quando ela precisar exemplificar, como ela não foi compreendida, ela vai sumir. e também, né, Beto, a compreensão não depende de nada de nada que venha de fora. A compreensão é uma conquista da pessoa. Ela vai conquistar essa compreensão, né? Por isso que ela não pode ser imposta, porque ninguém impõe compreensão. A compreensão depende da maturidade da pessoa com relação àquele assunto, aquele tema, né? Como que vai impor isso? Não tem como impor, né? É a conquista própria da pessoa, né? Essa frase é bem interessante, essa frase de Kardec, viu?
Muito boa. A Zélia trouxe ela para a gente refletir realmente. Se ela não trouxesse, ia passar desapercebida. É verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Beto, já que o Beto trabalha com jovens, não é isso, Beto? A Terezinha, foi a Terezinha? Não, não, foi a Elzinha. A Elza trouxe uma questão muito interessante que eu havia observado quando eu retornei ao Brasil. Ah, é que eu via entre os espíritas, não, o meu filho, ele que vai escolher a religião dele. Por isso que eu não imponho, eu não insisto para que ele frequente centro espírita. Eu vi isso muito dos espíritas. Eu não entendia. Porque entre as outras religiões, principalmente a evangélica, um trabalho muito bonito que eu vi no Brasil, todos os filhos deles, eles iam para igrejas que se chama, não, né? É igreja, gente, não, templos, não é isso? Aí eu não Igreja. sei como é que se chama, Igreja. não. Igrejas. E eles iam. Os pais falavam e os filhos seguiam posteriormente também a mesma religião. E o entre espírita, no meio espírita que eu observei, tá, gente? Eu não sei se ainda é assim. Os filhos dos espíritas são poucos que seguem, que eu observei. E existe tanta liberdade, não é imposto nada, mas cadê os filhos? Os centros estão vazios. E existe esta liberdade de não impor a crença, mas também até onde? Até onde? A Elza falou, realmente, se eu tivesse filhos, ou estou com uma pessoa, ou com crianças, eles têm que ter realmente uma disciplina. Tem que, no meu ponto de vista, afinal de contas, eu, como mãe, ou como tia, ou como avó, eu tenho um dever de encaminhar essas crianças. Então, até onde o que se faz dentro do meio espírita, eu estou falando dentro como espírita, que você acha dessa liberdade que se dá a esse ponto que depois eu não vejo? São poucos os filhos dos espíritas que seguem. Para mim, tem só um equívoco no olhar. Para mim, os pais que são espíritas e levam os filhos para a evangelização, para mim isso não é imposição. Se eu acredito e me faz bem, eu quero contribuir para que os meus filhos cresçam tão bem quanto eu estou sentindo. Para mim é isso. Evangelização para mim é isso. Então tem muita diferença. Então não é imposição. Se eu falo assim para o meu filho, vamos, e ele está com preguiça de ir, fala, não, vamos aí. Eu às vezes tenho preguiça de ir para o trabalho e vou, porque eu preciso ir. Então, para mim isso não é imposição. Para mim, o equívoco é só na palavra. Para mim não é a mesma coisa. Para mim, uma Também imposição aqui é quando você vai no templo, seja ele qual for, e eu digo: se você sair daqui, saiba que você irá perecer no fogo do inferno, porque o céu só tem que. Aí é imposição. Ou seja, tem uma grande diferença. é Então, verdade. para mim, faz parte da educação, né, dos pais, que são espíritas, levar a criança e o jovem até onde ele queira ir dentro do livre-arbítrio da idade, né? E para mim, por exemplo, tudo que foi trazido aí, nos meus olhos não é imposição. Aos meus olhos não é. E para mim é um equívoco muito grande acreditar que a criança e o pré-adolescente, por si só, vai saber e entender tudo, sendo que a gente já coloca ele na escola para aprender a ler, a escrever, a fazer conta. Então, para mim, assim, é um contrassenso uma coisa da outra. Porque uma Também coisa é, eu vou te passar aquilo que eu entendo como ideal. E quando você estiver na idade mais madura, você vai escolher se esse é o ideal ou o outro caminho. Para mim, isso é extremamente natural. Então, para mim, não seria imposição. Para mim, seria fazer parte de uma coisa, de uma educação ideal. Até porque, quando eu estiver em casa e for falar alguma coisa com filho, sobrinho, neto, precisa um pouco estar fazendo sentido daquilo que eu acredito. Se o filho, neto, sobrinho não sabe do que eu estou falando, vai ficar muito mais difícil dele entender, ué. Muito mais difícil. Então, para mim, faz parte de uma. Para mim, é natural e não imposto. E ali, o que para mim a frase está de diferente é: o imposto é aquilo que é exigido, aquilo que, Obrigatório. assim, obrigatório. Aí, para mim, assim, tem uma diferença de uma coisa com a outra.
Para mim é só essa. Mas para o filho, para o adolescente, muitas vezes parece que é imposto, porque ele é obrigado a ir para a escola. Os pais não deixam a criança à vontade. Se você quiser aprender a ler, você vai para a escola. Não, é obrigado. É obrigado a frequentar a escola. Então, como é que vai obrigar, vai deixar o lado religioso, espiritual à vontade, né? Então, eu acompanho evangelização infantil há mais de 50 anos, eu acompanho histórias de crianças na evangelização infantil na Casa Espírita, e teve um depoimento de uma criança que ficou marcado para mim da importância. A Casa Espírita fica num local onde existe um núcleo de drogas, né? É como se fosse um quartel-general de drogas, é o morro, no morro. E a Casa Espírita está embaixo desse morro. Então, muitas vezes, a gente não pode ter acesso à reunião, porque a polícia fecha a rua e manda avisar, está tendo tiroteio no morro, vocês não podem ir. E a gente faz a reunião online. Então, as crianças que frequentam a evangelização na nossa casa são crianças que moram nessa favela, né, nesse morro, e que muitas vezes convivem com marginalidade, com pais drogados, alcoolismo, agressão, todo tipo de violência. Aí a necessidade da evangelização. Então, eu estava procurando um bandido, né? Vou falar bandido, porque que estava sendo caçado pela polícia e que morava ali no morro, né? Ele passou muito tempo sendo perseguido, ninguém conseguia pegá-lo. Um dia pegaram esse rapaz e a polícia, ele foi encontrado assassinado. A polícia, né, fez a coisa. E aí, na aulinha de evangelização, as crianças levaram um problema. Ah, tia, viu? Olha, mataram fulano. Aí uma criança falou assim, pois é, tia, mataram, mas ele continua vivo. Ele fazia coisa ruim, vai continuar fazendo coisa ruim do mesmo jeito. Só que agora ninguém vai conseguir ver. Entendeu? Sabia que ele estava em espírito, a polícia não ia conseguir pegar e ele estava invisível. Olha a compreensão dessa criança. Né? Então, ele falava assim, foi muito pior, porque agora ele vai continuar fazendo maldade e ninguém vai prender. Então, a gente pensa que a criança não tem entendimento, né? Não vamos ensinar a reencarnação para a criança. Existem formas de como levar o problema, né? Didática para abordar o tema, etc. Mas a gente... Uma vez eu dei um exemplo para uma criança, eu falei assim, você já foi... Eu não sabia como é que morria, como é que deixava o corpo e ficava o perispírito e tal. Aí eu falava assim, que eu já fui professora de evangelização, né? Aí eu falava assim, você já foi na roça? Assim, meu avô tem um sítio na roça. Aí ele falou que a cobra deixa a casca, né? A pele, ela troca. Pois é, eu falei assim, pois é, quando a cobra vai ficando velha, aquela pele dela vai soltando. Aí ela larga aquela pele, aquela casca, e ela nasce, e ela começa a nascer uma pele nova, novinha. Assim somos nós. Quando a gente envelhece, o corpo vai ficando velho, a casca vai ficando velha, a gente tem que trocar. Aí ele disse assim, tia, agora estou entendendo. Eu estou entendendo. Entendeu? Então, a gente tem que abordar, chegar no nível da criança, para poder chegar nesse nível de entendimento, de compreensão, né? Mas não deixar, vamos tocar nesse assunto mais tarde. Quando você crescer, você vai entender isso que eu estou falando, né? Quando você crescer. Mas aí, quando você crescer, quando a gente deixar por conta do crescimento, a sociedade corrupta, as drogas, etc., etc., já corromperam a mente da criança, do adolescente, né? Aí vai ficar muito difícil.
Então, eu sou a favor da evangelização a partir de que está no ventre da mãe. Não, sim, A mãe já vai conversando com eu o acho que a filho gente, ali, meu filho, vai falando, conversando com ele. Desde esse momento tem que começar. eu acho que a gente chegou num consenso, assim, né, que a evangelização é importante, sim, que é um equívoco das Isso. pessoas espíritas, de uma grande parcela, que não leva. Mas a Zélia me fez uma pergunta e eu preciso comentar sobre uma coisa. Eu participo Ô, Beth, só um instantinho. A Cíntia, ela levantou a mãozinha, ficou com a mãozinha Sim, ali sim, sim, levantada e mas depois é baixou. porque eu preciso só pontuar isso aqui, porque é sobre Isso, esse assunto. obrigada. A gente está rodeando o mesmo assunto, só para finalizar. É, eu preciso dizer que, tipo assim, só isso não basta. Porque, para mim, o entendimento da frase ainda continua sendo o mesmo. Eu frequento confraternização de cidades espíritas aqui da minha cidade há alguns anos, e lá tem jovem espírita que nasceu no berço espírita e hoje é ateu. Frequenta lá, mas eles são ateus. Por causa daquilo que a Zélia e a Cíntia estavam comentando sobre os exemplos espíritas. Eles se denominam ateus, por mais que eles estão lá no meio. E tem os que são de berço espírita, frequentaram sempre o espiritismo, acham lindo e maravilhoso e estão lá super bem. Então, existe. O que eu estou entendendo da frase é: impor não é possível, seja a pessoa indo à evangelização ou não indo. A gente precisa fazer a nossa parte e contribuir. Então, é necessário levar na evangelização, com certeza. Isso não quer dizer que, resultadamente, ela vai se tornar um espírita. No entanto, a gente percebe na prática que não levar crianças ao espiritismo faz essa evasão de jovens, que as mocidades estão vazias, fechando todo dia nos últimos 15, 20 anos, a cada dia. E isso é uma resultante de uma opção equivocada que o movimento espírita fez. É só isso que eu queria dizer por causa das mocidades que eu frequentei. Sim, Cíntia. Vou tentar falar rapidinho. Não foi bom você falar antes, porque eu tô seguindo a linha de raciocínio sua, eu concordo também com tudo que você estava falando. Mas na questão que você tocou, Zélia, que é importante, que é uma questão atual e tem que ser conversada sim para a gente poder pensar juntos, compreender, né? Mas será, tem um outro lado também, né? Será que esses espíritas já estão, assim, se questionando se está valendo a pena ficar ali ou não? Pode ser uma possibilidade. Às vezes esses pais já estão ficando decepcionados. Pode ser uma opção, pode ser um caminho também, né? Não estou generalizando, mas às vezes eles já estão assim, pensando diferente, mas não saíram ainda. Pode ser uma possibilidade. Agora, por que eu estou falando isso? Olha que interessante. Eu tenho uma amiga aqui no Canadá, ela é brasileira. O avô dela, ele era um cirurgião plástico que trabalhava com transplante de tecido e ajudou muita gente. Ele era espírita e dirigente de mesa. A família inteira era espírita. Por conta de ideias fantasiosas, todos saíram, abandonaram, mas muitos são médiums. E tem aí uma série de questões na família que aconteceram que faz com que ela sinta vontade de continuar estudando, mas ela não encontra mais um grupo que, que confirme a ela que tem coisas boas, entende? Ela está com dificuldade de encontrar isso, ela está muito decepcionada, ela e a família dela. Né? Por conta de coisas, por exemplo, que seu marido percebeu. Né? Um dia, ela está passando por um problema muito sério, ela tem a minha idade e ela está com Parkinson, e a filha dela tem a minha idade. A idade da minha, desculpa. A minha filha tem 10 anos. A gente saiu para tomar um café, minha filha estava junto. E aí eu comecei a conversar com ela, né, sobre os estudos, sobre sessão mediúnica, sobre algumas experiências, algumas coisas que eu ouvi. História, ela vira para mim e fala: Cíntia, você não tem juízo, né? Como que você fala tudo isso na frente da sua filha? Você fala isso tudo na frente dela, a hora que ela teve a oportunidade de estar comigo sozinha, ela falou baixinho. Eu falei, falo, ué.
dentro do que eu acredito, do que eu estou vendo que é real, eu falo normalmente. Mas você senta, explica, estuda com ela? Ainda não. Mas eu vou aos pouquinhos mostrando, entendeu? Vou aos pouquinhos detalhando, porque eu não tenho aqui um lugar para levá-la. E ela estuda numa escola católica. Então, às vezes, meu filho já me perguntou: o que que você estava falando de espíritos? O que que é espírito? Vou lá e explico. Então, eles vão captando aos pouquinhos, né? Tem várias maneiras de convidar uma criança, né? De integrar isso. E ela estuda numa escola católica, ela faz oração todos os dias, de manhã, frequenta a missa. Eu não frequento a missa e eles frequentam, meus filhos. Mas olha só essa minha amiga, o que que ela apontou? Você não tem juízo ficar falando isso na frente da sua filha? Tá maluca? Por quê? Por causa da decepção que ela sofreu com a família dela. Então, você vê como é delicado, né, a situação. É uma questão atual, né? Isso é bem comum. Eu entendo, Cíntia, porque eu fiquei afastada, quando eu iniciei foi de 16 para 17 anos, e eu fiquei afastada do centro espírita durante 20 anos. Eu vi uma coisa muito, muito feia com o presidente da casa espírita, que era o meu padrasto. Foi uma coisa muito grave, muito grave. Então, como eu já tinha nessa época 22 ou 23 anos, eu não entendi. Eu não entendi que essa coisa tão grave aconteceu com aquele que me mostrou, entre aspas, o espiritismo, porque foi muito grave. Aí eu fiquei afastada, mas eu estava muito jovem, eu não estava, porque foi feio demais. Mexeu até com a vida da minha mãe. Então, depois eu falei assim, não, mas não é o espiritismo, somos nós. Somos nós. Aí depois eu fui entender. Aí quando eu voltei também, ninguém me segura. Porque eu estava colocando uma culpa por imaturidade onde não havia. Depois, com o passar do tempo, eu fui claro, já estava mais preparada. Assim, não tem nada a ver com fulano que fez aquilo. Foi realmente muito Seria como feio. culpar a Bíblia debaixo do braço, né? A questão é outra. É como Então, a pessoa assim, usa e se esconde atrás disso, né? então, para mim como eu vi coisa que foi muito feia, aí eu ocupei tudo assim, o espiritismo, né? E estava com o Generalizou. prazo de desenvolvimento mediúnico, tem a parte de mediunidade e tudo isso. Então eu entendo entendo, mas também eu acho que o que você está fazendo assim é muito interessante, né? Eu vou contando aos pouquinhos, né? Então, por exemplo, eu perdi 2 bebês. Eu falei na frente da minha filha, eu perdi 2 bebês, né? Teve um bebê que aconteceu isso, isso, isso. Eu tive tal experiência que confirmou enormemente meu grau de mediunidade, etc. Você está falando isso na frente dela? Tá maluca? Você não vai pensar. Na hora eu fiquei culpada, sabe? Mas depois eu pensei, não tô fazendo errado. Tô tratando com naturalidade, né? É diferente. Não tô impondo, não tô proibindo, tô mostrando, tô aberta, né? E assim, Vamos ver. Isso, né? eu vou insistir numa coisa que está ali na lição que o Kardec fala, né? O caminho que a gente toma, da forma com que a gente faz com as crenças, faz com que a gente fica mais materialista ou ateu. E por ateu, a gente só entende aquele que não crê em Deus. Não, aquela pessoa dissidente do espiritismo, porque viu em pessoas o grande equívoco que existe, né? Ele se tornou uma pessoa que não acredita no espiritismo por causa das pessoas, materialista. A nossa forma de balizar é materialista porque a gente foca no material. Inclusive, na grande maioria das vezes, se a gente for prestar bastante atenção nos quesitos que nos chamam a atenção e que levam grandes massas às palestras espíritas, são coisas materiais. Por que que é mais fácil eu, em vez de falar, olha, você estará em um ambiente conforme o seu grau de consciência,
É mais difícil falar isso do que falar assim, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai para um umbral. É muito mais fácil. A gente há de convir que é mais fácil. E, por ser mais fácil, é muito mais repetido, reproduzido. E eu posso dizer, durante 59 minutos, que é uma questão de consciência, e no final, na hora de falar, devido aos atavismos, né, as coisas antigas, soltar e falar assim, cuidado para não ir para o umbral. De forma piadista, e a pessoa ficar só com isso na mente e achar que foi isso que eu disse. A questão que eu estou entendendo é que a gente ainda tem muito mais disso, né? É muito mais profundo em nós. Traumas, materialismo, aquilo que passamos, do que a proposta da filosofia espírita que é mais profunda. Porque a proposta, ela ainda precisa ser compreendida por nós. De tão profunda que ela é. É mais fácil o externo. É mais fácil consequência, né? Castigo, punição, bênção, etc. É muito mais fácil, é muito mais simples. 3:14, a gente consegue ler mais um capítulo, Zé? Termina aí no caso, 3:30, 20:30 aqui, né? Um parágrafo, né? Parágrafo, capítulo. As ideias seguem um curso evolutivo incessante, e somente seguindo este último é que se logra governar os homens. Querer estancá-lo ou fazê-lo retroceder, ou ainda simplesmente estacionar enquanto ele avança, equivale a perder-se. Seguir ou não tal movimento é uma questão de vida ou morte, tanto para as religiões como para os governos. Será isso um bem ou um mal? Certamente é um mal aos olhos daqueles que, ao viver no passado, veem no desaparecer. Para aqueles que vislumbram o futuro, no entanto, representa a lei do progresso, uma das leis de Deus, contra as quais toda resistência é inútil. Voltar-se contra a vontade de Deus é promover a ruína de si mesmo. Então, o que ele está falando é complementando o parágrafo anterior. Então, permitir a produção de materialismo ou de ateísmo, nesse sentido filosófico que eu trouxe, que muitas das vezes a gente fala muito mais do que é material e do que é descrente, né? Muito mais disso dentro da doutrina espírita, continuar reproduzindo isso é perigoso porque por causa de tudo isso aqui que ele comenta, faz a gente estacionar. E ele fala retroceder no sentido de que a gente precisa entender isso, hein? Vou voltar aqui. Se a crença não pode ser imposta, mas durante algum tempo eu fico parecendo, eu tenho um adorno, ou como está no Evangelho segundo o Espiritismo, um verniz social de espiritismo, não foi compreendido. Então, quando eu caio em mim mesmo e volto ao materialismo ou ateísmo das ideias, da crença, eu vou dar a impressão de retroceder. Mas, na verdade, eu não progredi. Eu só fiquei no superficial. Eu não mudei concepções internas. Eu só mudei concepções externas. Em verdade, eu não mudei nada. E por isso que ele fala que a gente acaba não avançando. E a gente acaba se perdendo no caminho. Porque agora eu estou cheio de informações que, para mim, eu desacredito, ou eu acredito de forma material, informações espirituais, e aí eu fico me sentindo perdido. E muitas vezes, na hora que eu vou tomar uma atitude, falar, já que não é nada disso mesmo, eu tomo às vezes atitudes piores que eu tomava antes, dando a impressão de retroceder, mas em verdade eu não havia caminhado. É isso que ele está falando que é nocivo nessa, pelo menos como eu percebi nessa lição. Posso continuar? Por que então querer manter a todo custo uma crença que cai em desuso e que faz, afinal,
mais mal do que bem a religião. De qual crença principal ele está falando? Das penas eternas. É triste dizê-lo, mas uma questão material sobrepõe-se à questão religiosa neste ponto. Essa crença foi amplamente explorada com a ajuda da ideia de que com o dinheiro podem ser abertas as portas do céu, evitando-se assim o inferno. A renda que tal ideia gerou e gera ainda é incalculável. É o imposto pago antecipadamente sobre o temor da eternidade. Sendo facultativo, o rendimento de tal imposto é proporcional à crença. Se inexiste a crença, o rendimento é nulo. A criança cede de boa vontade o seu doce àquele que lhe promete espantar o lobisomem. Se a criança, porém, não acredita em lobisomens, ela guarda o doce para si. Então, aqui o que ele está falando é que, tipo, o dinheiro, vamos entender o dinheiro como tudo que materialmente vai me dar prazer material. Vamos ampliar a ideia de dinheiro. E aí, o que que eu faço? Eu continuo com a ideia de que haverá, sim, punição grave, eterna e tal, porque eu quero ter um domínio sobre você. Porque eu já entendi que não tem, porque eu interpretei dentro de mim, não, que Deus não faria isso. E se Deus não faria isso, eu posso aproveitar esse momento para me ter esse poder sobre você. É disso que ele está falando que pode. Isso é o resultado de continuar a crença. E vamos combinar que a gente percebe isso demais. A gente percebe isso muito no movimento espírita. Os nomes mudam, as formas mudam, mas continua na nossa mentalidade. E aqui, independente da obra ou não, porque a questão, né, no meu olhar, não é obra. No meu olhar é interpretação. Está escrito uma coisa no texto, a gente lê e interpreta de forma material. Nossa, então essa pessoa está ali, né, nesse estado de consciência? Não, a gente fala assim, nossa, a pessoa então desencarnou e está lá nas trevas, na caverna, acorrentada, apanhando, sentindo dores, sentindo calor. A gente reproduz e não explica que são sensações equivocadas. Não explica. A gente fala, lê, é isso, gente, e acaba. Então, o que que falta ao esse tipo de literatura? Eu explicar. Não, o espírito está sentindo isso, mas Kardec explica que isso é uma sensação do espírito, porque ele ainda está ligado de uma forma material através da sua consciência com a sua última reencarnação, porque lá ele não tem corpo físico. Então, não era para ele estar sentindo isso. Ele só sente isso na mente e reproduz de tal forma que ele acredita estar sentindo em um corpo que ele não tem. É isso que ele está nos contando aqui. Pronto, eu já mudei o entendimento. Mas a gente, ao invés de fazer isso, porque dá um trabalho danado, olha, então, tá desencarnado, sentiu isso, tá sem braço, tá sem... A gente fica na zona de conforto. Ele está falando que todas as vezes que aparecer tal coisa, se for necessário explicar milhões de vezes, a gente precisa explicar. E eu sei que é cansativo, repetitivo. E as pessoas falam assim, nossa, gente, eu já escutei demais fazendo palestra por aí. As pessoas, que bom, o Beto veio aqui e falou tudo aquilo que a gente já sabe. E aí você vai ver, não sabe, porque tá num grau de superficialidade, não tá num grau real. Como que a gente sabe? Porque a pessoa do lado de fora faz o contrário. O que que ela está preocupada antes da reunião? Se ela vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, de água, de energia e tal. Nós estamos muito mais preocupados com isso do que a proposta interna, porque essas coisas são importantes. Ficar sem energia é ruim, é péssimo. Ficar sem ar é ruim, é péssimo. A gente precisa de convir, mas a gente não vai na casa espírita para saber se o outro para contar isso para o outro. Quais são as angústias que nós temos? E a gente tem deixado isso de lado. A gente tem focado nas coisas materiais. Eu não sei vocês, mas quando a gente vai fazer estudo lá na casa que eu frequento, nossa, tem que forrar a mesa, tem que estar bonitinho, já colocou água nos copinhos, os livros estão certinho, tudo isso é uma preocupação gigantesca. Começa o estudo, um monte de gente começa a cochilar.
E começa esse tipo de questionamento de tipo, nossa, gente, é estado de consciência que é mais complexo. Você percebe que a pessoa, assim, o olho dela está em outra dimensão, pensando outras coisas, porque aquilo é complexo demais. E complexo não no difícil de entendimento, é porque vai exigir um novo olhar, uma nova mentalidade que precisa ser construída. E a gente acaba, infelizmente, dando foco ao que é material. E eu acho que falta 2 parágrafos. Pode terminar, Zé? Por favor. A nova revelação, ao proporcionar ideias mais criteriosas acerca da vida futura e ao provar que podemos alcançar a salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição ainda mais acirrada por fazer secar uma importante fonte de receita. Assim é toda vez que uma descoberta ou invenção vem promover uma mudança nos hábitos. Aqueles que vivem dos antigos e onerosos esquemas os defendem, desabonando os métodos novos, mais econômicos. Pode-se crer, por exemplo, que a imprensa, malgrado os benefícios que traria à humanidade, tenha sido aclamada pela classe numerosa dos copistas? Não, estes certamente a detestavam. Assim também deve ter sido com as máquinas, as estradas de ferro e inúmeras outras coisas. Aí tem uma nota 85. O Espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz essa renovação uma necessidade. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, como entre os mais inteligentes, e que certamente não as aceitarão. Em alguns casos, de boa fé, por convicção, outros por interesse. São inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem. Quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversários. E pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. Isso aqui ele pegou uma parte que está na Gênesis, lá no último capítulo, lá embaixo, em Os Tempos São Chegados. E o último, né, que a gente já comenta tudo que tiver a comentar, aos olhos dos incrédulos, o dogma das penas eternas é uma questão inútil da qual se riem. Aos olhos do filósofo, esse dogma possui uma relevância social pelos abusos que enseja. O homem verdadeiramente religioso percebe que interessa à dignidade da religião que se extingam tais abusos, assim como suas causas. Aqui. E eu queria, da única coisa que eu vou comentar, a nova revelação proporcionar ideias mais criteriosas acerca da vida futura e ao provar que podemos alcançar salvação pelas próprias obras. Essa é uma das ideias mais combatidas das outras religiões em relação ao espiritismo. Então, elas acabam colocando que crer em uma deidade, em geralmente Jesus, mas dependendo da religião muda, né? Uma deidade maior e grandiosa, é que é o necessário. É quando a doutrina espírita vem falar, ó, é necessário seu esforço, é necessário transformação, é necessário mudança, isso aqui é o mais atacado, porque isso aqui tira a possibilidade de eu falar assim, então, vem para cá porque é aqui que tem o que você precisa para ser salvo. É diferente de, olha, tudo que você precisa está aí dentro de você. Podemos auxiliar você a encontrar. Então, essa proposta, ela realmente é desafiadora para as instituições. E aí, utilizando a palavra instituições, esse é provavelmente o maior problema do movimento espírita, porque ele também teme que as suas instituições caiam, então ele acaba deixando algumas coisas passarem para que as instituições não caiam, ao invés de fazer a proposta que ela é mais profunda e muito mais importante. Quando você vê no livro, né, Casa Mater,
já é de, opa, como assim? Já é estranho, no mínimo estranho. Então, essas questões materiais, porque instituição são coisas materiais, é um nome, né? Nome é material, porque quando a gente tira do lado de lá, o nome pouco importa, é material. A defesa disso é o que traz os nossos equívocos ainda, infelizmente. E a Acaba questão, sendo materialista. Beto, a questão ainda de esperar que venha de fora a resolução dos problemas, né? É isso que o Paulo sempre enfatiza, essa que é a ideia de heteronomia, esperar que venha de fora, né? Quando que a solução está em nós. Como que a sociedade vai melhorar, né? Com o melhoramento da humanidade. O ser humano se melhora pelo seu próprio esforço, né? Aquilo que o Paulo chama de autonomia, somos nós, né? Aí uma amiga nossa, do nosso grupo, ela chegou com uma ideia assim, um palestrante que agora está muito na onda aqui no Brasil, né? Está bem, muito aí na mídia, né? Aparecendo muito, muita gente seguindo, né? Ele falou numa palestra, e ela achou muito legal o que ele falou, né? Que a gente não devia se preocupar, porque está para vir aqui para o planeta uma leva, um grande número de espíritos elevados, espíritos de grande envergadura, que virão aqui para promover a transformação da Terra para mundo de regeneração. Aí eu falei, escuta, quer dizer que nós vamos ficar sentadinho aqui esperando que eles venham resolver tudo ou somos nós que temos, né? Eu falei, nós já não temos os espíritos aqui nos ensinando, daqui a doutrina, os espíritos estão sempre aqui trazendo ensinamentos e tanta coisa importante para a gente trabalhar essa renovação, né, íntima que vai refletir na renovação do planeta. Então, nós vamos ficar esperando vir esses espíritos. Olha, é espírita, essa pessoa, e ele está divulgando palestras e as pessoas acham ele assim maravilhoso, entendeu? Olha como a doutrina vai sendo distorcida. Mas, Terezinha, essa é a ideia confortável, né? Vai desse É, tipo de gente ensinar sim, e eu não sei. É o confortável. é, E é o que atrai multidões, infelizmente. infelizmente, Infelizmente. ele atrai multidões, É. esse palestrante aí, né? E outra coisa que eu vi outro dia também, não sei se foi no Telegram, não sei, não, no Instagram eu vi. Agora tem também uma colônia imensa no mundo espiritual que cuida da alma dos animais, entendeu? Então a coisa vai aumentando, vai crescendo, aquilo vai ampliando, né? E a doutrina vai ficando cada vez mais distorcida, porque as pessoas falam, ó, o espiritismo ensina que tem colônias no mundo espiritual para receber a alma dos animais e cuidar da alma dos nossos queridos animaizinhos, né? Entende? E isso daí que tá prejudicando, assim, a doutrina em si, ela é forte, ela caminha, ela vai ser, mas isso é um atraso, né? Como Kardec fala, ninguém pode bloquear a, a divulgação, o crescimento, né, da doutrina, mas pode atrasar, pode criar obstáculos para aquilo poder caminhar mais depressa, né? E essas pessoas que fazem isso, que inventam essas coisas, né? Como o vale dos tatuados, né? E outras coisas mais, né? Essas pessoas atrapalham o bom entendimento da doutrina espírita. Você dá risada, mas é sério. Eu gostaria de fazer uma Se fosse pergunta. para ter vale, de tudo de equivocado que a gente tem, só tem vale do lado de lá. Um monte de vale É, para tudo, né? Uma amiga minha advogada falou, será que tem também dos advogados lá? Estou preocupada. Ela...
Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Aqui tem uma frase aqui nesse item, quando ele fala assim: a nova revelação dando ideias mais sadias da vida futura e provando que se pode chegar à salvação pelas próprias obras. O que é salvação para nós espíritas, minha gente? A gente tem que trocar esses nomes. Nós Esse nome temos não que é atualizar adequado. esses nomes, tá? Eu acho que isso aqui tem que ser, a gente tem que ter muito cuidado quando falar salvação, Não, a gente porque nem está usa muito essa ligado palavra. às outras crenças, né? É, Salvar a o quê? gente, Salvar de quem? De quando? Como? Onde? a gente não Né? usa Mas essa palavra. eu acho que assim, se Jesus falou, eu acho que não tem necessidade de trocar. Eu gosto muito do que a gente faz aqui de ressignificar. É E se a significar. pessoa entender, ok. Se a pessoa não entender também, aí já não é responsabilidade nossa, né? Porque quando Jesus fala de salvação, se a gente prestar atenção em todos os ambientes que ele vai falando, a gente vai perceber que não é uma salvação gratuita, não é de qualquer jeito, e que é, vamos pegar só a parábola do filho pródigo. Ele vira para o outro filho e vira e fala assim, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi salvo. É isso que É significa isso. salvação. Ele não desencarnou, ele nada. Ele estava perdido por aí. Ele se apartou de nós, do nosso amor, do nosso contato, para vivenciar as próprias coisas. Agora ele voltou. Isso é salvação. Estava perdido e se encontrou. A gente vai perceber nessa parábola que, para mim, resume bem essa ideia. E aí a gente criou, né, outras formas, infelizmente, para ter poder, né? Porque se eu falo que você está perdido aí onde você está, e que você só vai estar salvo aqui onde eu estou, isso me dá um poder imenso. E também aquela ideia, né, da religião que é salvacionista. Quem é dessa religião está salvo. Quem não é, o espiritismo não tem nada a ver com, não é salvacionista. Aliás, né, nenhuma religião salva, nenhuma filosofia salva, né, nesse sentido. Agora, no sentido que o Beto colocou agora, sim, a nossa volta para o entendimento, a nossa volta para a compreensão, né? A nossa volta para o entendimento das leis divinas e a nossa harmonizar o nosso procedimento às leis divinas. Aí sim, né? Não é isso, Beto? Muito obrigada. Mais alguma coisa? Porque só depende de mim. De mim, de cada um, cada um. A salvação é o quê? É cada um procurar trabalhar consigo mesmo, para que o melhor depois se irradie. Bom, eu agradeço muito a todas e a todas, em particular a Cíntia, porque estava com saudade mesmo, porque faz tanto tempo que eu não vejo a Cíntia. A gente já conversou. Então, muito obrigada por cada um de vocês, Beto, seu Odilson, a todos. E eu peço que na próxima, olha, a próxima semana iniciaremos o capítulo 8º. Então, quem puder participar, vem conosco, que é muito interessante. Aliás, tudo, né, da doutrina espírita, tudo do espiritismo é interessante. Merci, Beto, a todos e a todas. Eu vou finalizar aqui a nossa gravação. Beto, alguma coisa a mais que você gostaria de deixar? Eu só agradecer para a gravação. Obrigado, obrigado. Cíntia? Obrigada pelo carinho, viu, Zélia? Obrigada, Que fico feliz. isso? Obrigada a todos pela paciência em ouvir, pelo estudo. Beto, muito legal, conduziu muito bem, adorei tudo que foi falado. Muito obrigada, viu? Vou só Um bom dia finalizar a para você. gravação, só um instantinho, tá? Um beijo. Tchau.